Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui na natureza, como vocês já viram, do quadro Black Street, que é esse quadro que eu gosto bastante. Tô aqui com o meu mano. Fala alguma coisa aí. Hoje é Black Street e vamos embora, a parada tá massa. Fica até o final que cuida. Primeiramente, licença, né? Entrar na tua casa aqui. Primeiramente, fala pra galera aí o teu nome completo. Então, meu nome é Moacir Lago Júnior, né? Mas meu nome artístico, já há um bocado de tempo, é Moa, de Moa Lago. Primeiramente conheci tu porque eu sou louco por atrás por essa parada, a mídia analógica, né? Que é o disco. Aí tu colocou essa parada de sebo, de aldeia. Eu disse, meu irmão, o que é isso? Tem aldeia, essa parada aqui e tal. Aí eu fui atrás, te conheci, a gente veio aqui, conversou rapidinho, que eu tava no trabalho, eu também tava trabalhando aqui, a gente mal se conheceu, aí continuou ainda se conversando. E eu descobri o teu trabalho artístico, né? Que eu não era o sebo era só uma ferramenta pra tu. E a outra aventura na tua vida ligada à arte, que tu sempre teve arte na tua vida. Como é que foi isso aí? Na verdade, assim, o sebo, ele não está sendo bem uma inicialização, ele está sendo mais uma finalização, por incrível que pareça, né? Durante muito tempo, muitos anos mesmo, né? Eu não sou mais nenhum jovenzinho, né? Já tenho meus 50, então assim, eu fui colecionador tanto de disco, de vinil, que foi a primeira mídia que eu conheci. Eu sou da época que não tinha o CD ainda, então a gente tinha disco de vinil, depois inventaram o cassete, né? O lance era vinil mesmo. Então eu passei muitos anos colecionando vinil. Passei um tempo também que eu atuei até como DJ, né? Atuei, cara, como DJ um tempo, algumas festas na cidade, em meados dos anos 90, né? Naquela época, falando do mangue mesmo, né? Do movimento mangue mesmo, né? Aquela efervescência, eu tava lá no meio daquele bolo, né? Isso foi muito interessante porque me deu a oportunidade de fazer valer o que eu já vinha fazendo, que era, tem os vinil pra quê? Pra tocar. Então aparecia as coisas das festas pra rolar e terminei começando a mexer com isso e desde então fui colecionador, né? Essa aventura, ela foi se estendendo até chegar um momento que primeiro era na casa dos meus pais, depois eu saí da casa dos meus pais, me tornei mais independente. Eu tinha um quarto, cara, cheio de vinil e depois CD, fita e equipamento e tudo isso, era muita coisa. Aí isso começou a ficar complicado, cara, porque eu ia me mudar e era muita coisa para ficar arrastando para um lado e para o outro. Mesmo assim eu insistia, né? Levando aquele monte de vinil, cheguei a ter quase 5 mil vinil, né? Muito peso, muita caixa. Quando eu me tornei pai, ficou impraticável estar andando com aquele monte de coisa. Aí chegou o momento de eu ir me desfazendo. Eu vi que eu também estava precisando mais de grana mesmo, já estava se tornando um tempo mais apertado. Comecei a me desfazer. Aí naquele momento foram as pérolas mais raras que eu tinha, na verdade, né? Foi naquele momento. Aí foram os Tim Maia Racional. Só do primeiro Tim Maia Racional eu tinha 3. Então Ave Sangria eu tinha 3 também. Cheguei a ter disco do Lula Corte. Então era muito disco que eu comecei a me interessar por coisa daqui mesmo também, né? Era coisa difícil de achar. Aí eu conhecia o pessoal dos sebos lá do centro e o pessoal guardava para mim, né? Guardava disco, me avisava quando parecia alguma coisa. E aí quando eu comecei a me desfazer, naturalmente a galera se interessou primeiro por esse, né? Que é os mais raros, né? Os mais valiosos, né? Tu é natural mesmo daqui de Recife, não? De Recife mesmo. De Recife mesmo? De Recife, é. Nessa época eu vivia no centro da cidade, vivia no centro de Recife nessa época. Morava ali, Boa Vista. Lá na Boa Vista eu morei em umas 4 ruas diferentes. Aí já ligado com a música já, aí pra tu saiu da casa lá, já veio direto aqui pra aldeia ou morou em outro lugar antes de aldeia? Não, eu morei em outros lugares, mas a vinda pra cá pra aldeia coincidiu com o momento que eu me tornei pai, né? Que aí é engraçado, porque foi um retorno também. Porque eu frequentava a aldeia quando eu era criança e eu nem lembrava mais. Por uma visita que eu fiz aqui, há uns 15 anos atrás, eu vi, rapaz, a aldeia, que massa, de repente é um bom lugar para morar. Aí quando eu me tornei pai, disse, rapaz, vou procurar a aldeia para ir para um lugar mais tranquilo, que é o que muita gente termina fazendo, né? Muita gente que vem morar aqui vem procurando isso, coisa mais tranquila. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei sabendo que tu falou que conhecia Enio Borba, conhece Enio Borba? Conheço o Enio. Conheço de Enio. onde? Rapaz, Enio é amigo meu da faculdade. A gente estudou no Centro de Artes da Federal. Enio fazia artes e eu fiz design, né? Uhum. E a minha formação é essa, né? Em design. Eu atuei alguns anos, mas a amizade da gente vem dessa época da faculdade. Enio Borba, quem não tá sabendo que Enio Borba vai ser um próximo entrevistado aí pro canal. Músico do caramba, um cara sensacional, vai vir pro canal também. Se conhece desde essa época. E o que é interessante é que desde essa época que a vida fica colocando a gente perto um do outro. Porque a gente, desde então,
a gente vem morando próximo, assim. O destino que arruma, porque eu nem sabia que Enio estava morando aqui em Aldeia. Eu não sei se fui eu ou foi ele que veio morar primeiro. Eu sei que depois eu fiquei sabendo que ele era professor, né? Soube que ele estava dando aula no EIA, aqui. Sim. E depois a gente começa a se encontrar aqui por Aldeia, porque Enio é daquelas amizades que a gente faz e a gente fica... Mesmo que você passe um ano sem ver a pessoa, quando reencontra, parece que foi uma semana só, né? 13 anos estudando no colégio militar. Quando eu saí do colégio militar, existia uma ideia que eu ia seguir, né, na carreira militar, mas eu não quis. Eu já gostava de arte, então eu queria também continuar nessa da arte, assim, né? Aí meu pai disse, então você vai ter que fazer uma faculdade. E pública. Não tenho condição de pagar uma faculdade privada para você, não. Naquela época privada só tinha católica. Aí eu disse, tá, vou saber então lá na Federal, né? O que é que eu posso fazer? Aí soube que tinha arte, mas era licenciatura, eu não queria ser professor. Aí um parêntese, ironicamente, anos depois eu passei alguns anos como professor. E é uma coisa que eu faço até hoje, é oficina de arte. Mas eu não tinha vontade na época de ser professor, né? Aí quando eu vi arquitetura, eu tentei o primeiro ano para arquitetura e não passei. Aí no ano seguinte, aí eu vi que tinha esse curso de design. E que no curso de design estudava arte, porque o curso de arte era licenciatura. Eu não queria ser professor, digo, então eu vou fazer design. Aí fiz e passei. Me classifiquei, aí pronto, fiz a formação, passei quase o dobro do tempo para poder me formar. Comecei a trabalhar e o curso nessa época era de manhã e de tarde. Então assim, como é que eu ia me manter? Então não fazia sentido eu estar estudando, como é que eu ia poder me manter assim, do que eu queria ter, né? Porque tudo bem, eu ainda morava com meus pais. Meus pais já me davam só assim, só entre aspas, né? A casa e a alimentação. O resto eu já era macho velho, pô, já tinha 20 anos. Eu tinha que me virar. Então foi onde eu comecei a me virar na arte, produzindo coisas artísticas e vendendo aquilo. E entrei no grafite também, né? Então fiz um coletivo que teve até um certo destaque, inclusive, o Subgraf, né? E foi tudo junto, nessa mesma época que eu falei, naquele momento lá atrás. Mangue acontecendo, Chico Science aparecendo, aquela coisa esquisita que ninguém entendia direito o que era, mas a gente via e ficava besta. Vi muito show, né, de Chico lá na Soparia, né, que era o bar que Roger abriu primeiro, lá no Pina. A gente saía maloqueiro do subúrbio, assim, lá do Totó, me encontrava com a galera no Derby, ia lá pro Pina, pra Soparia, meu. Aí lá na Soparia era show de Lula Cortes, show de todas essas bandas que depois fez sucesso, Mundo Livre, Ed, Mesh Ambrosio, na época tocava lá também, mas era tudo assim, não era banda conhecida não. Chegasse a conhecer Chico? Conheci, pô, fiz trabalho pra eles, pô. Foi? Foi. Quando foi ter o lançamento do segundo disco, o Afro Ciberdelia, nessa época eu já estava na faculdade, aí a minha professora de arte, ela tinha sido namorada de Chico, Oriana Duarte, uma grande amiga minha, né? Ela tinha sido namorada dele, conhecia ele bem, né? Ele frequentava o ateliê dela, era artista também. Aí ela, amor, tu não tá afim de participar de um trampo não, fazer umas coisas com grafite, a gente tá pensando para o show de Chico Science, que era o segundo disco. Ele já era famoso, já tinha explodido o primeiro disco, aí eu, porra, sério? Sério. Oxa, aí a gente ficava aí, pra gente se inspirar, a gente ia para os ensaios da banda, pô. Ia pros ensaios da galera. E eles já chegaram a ensaiar com a gente pintando também. Lá, isso na época do Marco Zero, não existia ainda esse Marco Zero novo, né? É o Marco Zero velho, que era só uma pracinha, bem pequenininha. A gente fez os painéis que tiveram no palco, cara, porque teve uma época antes do momento que a gente passou, que eram os telões, né, de VJ, né, Sim. Telão de VJ, não tinha isso, né, então era pano de palco que a gente chamava, né. Porra. Tinha os panos que as bandas encomendavam, eram panos pintados à mão, telas enormes, que colocava no fundo do palco quando a banda ia tocar, né? Aí normalmente vinha ali alguma imagem, alguma coisa feita por um artista, o nome da banda. E a gente fez para muitos aqui, a gente fez para Devotos, a gente fez para o próprio Chico Science da São Zumbi, a gente fez para o pessoal do hip hop, que tinha também antigo, fazia muitos panos, né? Aí, no lançamento do segundo disco do Chico, tava lá os panos da gente caindo no show, lá no Maluco Beleza, né? Existia esse Circo Maluco Beleza, que ficava ali na ponte da torre, que depois quando acabou, aí veio o Garagem, não sei se vocês chegaram a ouvir falar nesse lugar, que era um bar bem alternativo também, Garagem ficava no pé da ponte da torre, que teve uma época que eu vivi muito essa vida mais alternativa do centro de Recife, né?
Sim. Era para onde tudo ia, né? Antes de ter uma conscientização de levar as coisas para o subúrbio, que hoje a gente vê mais isso, ainda bem, né? Essa descentralização, a gente vê coisas acontecendo nos bairros, e isso até a rede social também proporcionou, né? Porque aproximou mais, deu a possibilidade das pessoas produzirem seu próprio conteúdo, aparecer, mostrar o que tem na sua comunidade, mas naquela época, mano, não tinha nada disso não. A gente tá falando aí de ano 2000, então o quê? 24 anos atrás. Pra mim, como se fosse ontem, né? Mas eu sei que pra vocês que são mais jovens, lembra assim de, pô, eu devia ter o quê? 10 anos? Quem aqui tinha 10 anos nessa época? Esse bicho eu acho que nem era nascido. Tinha 3 anos. Pronto, essa época tava essas coisas explodindo, era centro da cidade, o lance era centro, tudo era ir pro centro. Começava a ter um sentimento de descentralização, né? Então o pessoal de Peixinho, Nascedouro, Mestre Salustiano lá em Olinda, Lumiara Zumbi, não sei o quê. Então tá começando essa conscientização, né? Desse movimento que existe hoje. Então disso tudo, voltando agora para minha vinda para a aldeia, depois de passar por tudo isso, aí eu venho para a aldeia, trago esse material todo, né? Falando do sebo, trago aí disco, livro, tudo isso, já me desfazendo de muita coisa. E aí, cara, isso vem acontecendo até agora, né? Naturalmente, você pode ver que aqui é um lugar extremamente rústico, né? É um sítio, é uma escolha minha, mas também não só. Eu gosto, mas existe também esse contato, essa conexão com a natureza. Exatamente. Isso para mim é uma coisa que é necessária para o meu processo de cura, né? Eu estar me desfazendo desse material tem a ver com isso também, né? Primeiro, a procura de uma vida mais leve, de entender que o meu tempo com esse material já deu, entende? Assim, nossa, que bom que vá para outras pessoas agora isso, sabe, velho? E que bom que tem outras pessoas que estão se tornando guardiães desse material. Junto com a paternidade, vem aí uma série de questões da minha vida pessoal, vem o desencarne da minha mãe, o desencarne do meu pai, e aí vem um adoecimento também, né? Vem um adoecimento muito forte de minha parte. E nesse adoecimento eu me aproximei da medicina da floresta, né? Naturalmente, procurando uma alternativa que se alinhasse mais com o que eu buscava no meu coração já, né? Eu já exercia a minha vida espiritual de outra forma. Eu via que a minha saúde ela precisava se alinhar com isso, mas eu não me alinhava com o remédio, com a medicina alopática. Ela tem o seu mérito, tem a sua importância. A gente precisa de uma medicina para a gente carregar com a gente, né? Para a nossa vida. E não só espiritual, mas que ela também seja espiritual, né? Uma medicina física, realmente algo que você tem com você. E para mim, essa medicina foi a ancestralidade. Essa medicina interna, ela veio com a ancestralidade. E externamente, ela veio nessa busca de uma medicina natural, que para mim é o chá sagrado, a bebida, né? A bebida sagrada, né? Que é a ayahuasca. Já faz alguns anos, uns tantos anos, que eu encontrei nessa bebida um caminho para a minha saúde, junto com a minha transformação. E isso é o que tem fundamentado a partir de então, toda a história da minha vida, entende? Então o reencontro com a ancestralidade, o reencontro com as minhas raízes fizeram com que eu não tombasse. É isso, se a gente não consegue perceber em algum momento que a gente tem raiz, a gente é muito rápido, a gente é muito móvel, né? A gente vai para todo canto, a gente olha para uma árvore dessa aí, a gente diz, oxe, ela fica aí parada, né? Então você buscar saber o nome da sua bisavó, da tataravó, saber de onde veio, de onde foi, isso aí, cara, tá alimentando a sua raiz mais profunda. Então foi isso que também vem me curando, porque eu não posso dizer que eu tô curado ainda, mas eu estou em processo de cura, entendeu? Então tem dias melhores, tem dias piores, mas eu tô em processo de cura totalmente, e é uma cura como um todo, é uma cura de corpo, de mente, de espírito, só que ela é custosa, porque também eu fui pesado na destruição, né? Eu realmente me alienei durante muito tempo e também me alienei em vários sentidos, né? Inclusive de alimentação, né? De cuidado mesmo consigo próprio, em vários sentidos. Então aí, meu amigo, para limpar depois dá muito trabalho mesmo. Então foi aí que eu, me conectando a essa minha ancestralidade também, que também tem principalmente do indígena e do povo preto,
na minha ancestralidade, mas o que eu sinto no meu coração é a cultura indígena. Então eu não nego isso. Mas engraçado, porque aqui o nome da minha cerâmica é cerâmica Olubagê. Olubagê não é um nome indígena. Olubagê é o nome de uma festa de Omolu, que é uma deidade africana. Então, com isso, eu presto uma homenagem a essa minha parte da minha ancestralidade que vem desse povo. Mas o que eu vivencio na minha espiritualidade é isso que você está podendo ouvir aí. É o canto do nosso povo, assim, entende? Né? O povo dos o canto dos Funiô, que são os índios que a gente tem aqui, né? Os nossos indígenas daqui também, os parentes daqui, né? Esse é que tem sido um caminho de cura, sabe? E é engraçado porque aí o cara vem morar em aldeia, né? Eu não sabia, mas eu estava procurando uma aldeia. Sim. A procura é por uma aldeia. E hoje em dia, a casa de rezo que eu participo, que eu vou passar o Instagram dela para você também, chama Massa. Aldeia da Vida. Chama Aldeia da Vida. Fica aqui também, se um dia vocês quiserem conhecer. Fica aqui no quilômetro 8, né? É onde a gente faz uns trabalhos muito bonitos durante a noite toda, bebendo uni, bebendo ayahuasca e cada um mergulhando dentro de si mesmo para se melhorar. E aí, mano, nesse caminho tem esse retiro que eu estou fazendo aqui, né? Que eu considero também isso aqui um local de passagem, assim. Esse lugar aqui é muito forte também. É um limite entre a mata e uma via pública, uma rua. Eu não sabia disso, mas essas áreas limites entre mata e urbano são os locais habitados, né, pela energia de Omolu, né? Que é aquela deidade africana que é todo coberto de palha. Né? Porque ele tem uma doença, ele tem umas escaras. E eu nem sabia disso, cara. Quando eu vim pra cá, pra você ver como a espiritualidade age, tudo é além do que a mente da gente, entende? A gente pensa que é dono das coisas, a gente pensa que sabe demais, mas quando a gente se deixa conduzir pela espiritualidade, aí as coisas começam a acontecer como é para ser. Entende? Como é que seja uma provação, que seja difícil, que pareça que está errado, que pareça que vai dar errado, mas se você estiver atuando, sabe, se você estiver se melhorando, sabe, no seu caminho, na sua verdade, com certeza você vai estar alinhado com o seu propósito espiritual. Então esse retiro aqui, nesse espaço, né, é onde eu crio meus filhos, é onde eu passo também por situações assim muito fortes, né? Porque aqui tem a beira da mata. Esse lugar aqui, esse terreiro aqui, que está construído isso aqui, foi onde o pessoal fez os primeiros trabalhos de daime aqui de aldeia. Trabalho do Santo Daime. Antes de ter a igreja do Santo Daime, que fica lá em Xande Cruz, né? A igreja do Santo Daime. Antes de ser lá, o pessoal se reunia para fundar a igreja, se reunia nesse lugar aqui, para também consagrar da doutrina de Mestre Irineu, né? E beber do daime. Então, esse lugar aqui é muito forte, tem uma espiritualidade forte, selvagem. Então, eu também estou considerando um momento de finalização no processo de cura. Então, vindo aqui para a aldeia, continuei nesse processo, né, de me aproximar da medicina da floresta, das culturas tradicionais dos povos, fortalecer minhas raízes. Né? Mano, agora o que eu estou interessado em mostrar mesmo aqui por aldeia é esse meu trabalho de cerâmica. E o mais importante de tudo é estar cuidando dos meus filhos, né? E o que é que tu acha da arte, Moa? O que tu leva pra vida hoje, no presente? Ele quer mostrar tanto nesse vídeo, tanto no virtual e no presencial, pra galera que tá chegando agora. A arte, pra mim, é humanização. É a gente se humanizar. Então isso é o que eu tenho experimentado desde sempre. Quando eu comecei a me envolver com oficina, nas comunidades e ter a oportunidade de ver a pessoa, muitas vezes, numa primeira vez que ela tem um contato com um material expressivo e ela sente a capacidade que ela tem ali, até você conseguir depois promover a própria saúde mesmo, né? Já trabalhei também em saúde mental como arteterapeuta, então trabalho hoje em dia, estou aí, né, numa casa de idoso. Você vê a pessoa que muitas vezes está ali desconectada da criatividade, então arte é criatividade, pô. É fluxo, é vida, é vontade de viver, de transformar, de mudar, entendeu? Esse arte é isso, é o que você está fazendo, é o que ele está fazendo, é a vontade de fazer as coisas, é a vontade de viver. Isso é a arte, velho. Que eu vi agora desse tempo, depois da pandemia, tá ligado? Eu vi muitas pessoas tristes, tá ligado? Muita coisa, as pessoas estão muito fechadas para isso. E isso é uma ponte, uma parada pra galera seguir mais feliz, tá ligado? E essa parada é a ferramenta, tá ligado? Que é a arte. E a arte não tem como você ficar triste, tá ligado?
E é isso que eu quero passar pro canal. Espero que vocês tenham gostado, dá muito like. Já segue o homem também, vou botar aqui o arroba dele aqui embaixo, tem a parada de cerâmica. E é isso, até os próximos vídeos. Gostou? Ainda não, né? Vai ver ainda. Cadê? Mostra aí, pô. Valeu, Não vi ainda rapaziada, não, tamo né? junto. E é nóis.